E eu acho que vocês já fizeram essa pergunta a vocês, né? Por que eu faço parte dessa família? Como eu vim parar aqui? Por que eu não gosto de todo mundo? E às vezes dá até um certo remorso de não gostar das pessoas que fazem parte da nossa família. Eu queria ler um trecho para vocês do Livro dos Espíritos. Todo mundo deve ler o Livro dos Espíritos, porque ele é a base da nossa doutrina, tá? Então vamos lá, é a pergunta 940. Kardec pergunta ao Espírito: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento? Tanto mais amarga quanto envenena toda a existência. Se a pessoa fica existindo naquela antipatia. E o Espírito responde: muito amarga, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua, e sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Aqui ele completa falando sobre os casamentos que, na época, a grande maioria eram casamentos arranjados, né? Nós estamos falando de 1850. Mas como ocorre a formação da família? Gente, antes de nascermos, nós fazemos um pacto, certo? Com espíritos que já têm uma certa afinidade conosco. Então, os meus pais me aceitaram como filha e eu os aceitei como pai, assim como todos vocês. Então, os meus tios, os meus parentes, os meus primos, todos foram aceitos por mim para fazer parte da minha família. E eles me aceitaram. É uma coisa mútua. É claro que no plano espiritual, os nossos mentores, amigos, familiares, o nome que vocês quiserem dar, nos orientam para que a família tenha uma certa harmonia. Mas é claro que há também uma afinidade, certo? E aí vocês perguntam para mim: mas Amarilis, e aquelas famílias que são famílias super cúmplices, harmoniosas, e existe um que é a exceção? Como ocorre isso? Ele não tem afinidade com aquele padrão espiritual da família. É o famoso que nós falamos, a ovelha negra da família, né? Então vamos lá. Quando nós nascemos, nós não nascemos do zero, já temos uma formação anterior. A criança não é uma folha em branco, tá? Mas a cada vez que nós nascemos num momento pessoal diferente, certo? Um momento cultural diferente, familiar, político e histórico diferente. Entramos nessas 5 variantes de uma forma nova. Aquela existência, aquela experiência, ela não existiu ainda, nem pessoal, porque todo dia nós estamos mudando, nem familiar, nem política, nem social, nem histórica. A educação, até os 10 anos, ela é extremamente importante. Gente, quando eu falo educação, eu não estou falando a educação acadêmica, tá? Porque atualmente está tendo uma confusão muito grande. Escola não dá educação. Quem dá educação é a família, não é a escola. A família é o exemplo, Sempre a família. Não adianta eu falar para o meu filho: não minta, se ele me vê mentindo. Adianta? Não. Não adianta a professora dar lição de moral no meu filho e dentro da família ele vê uma coisa completamente oposta. Quem dá educação é a família. Pai, mãe, principalmente. Tá certo?
Quando chega por volta dos 10 anos, 10, 12 anos, começa a surgir uma coisa chamada índole. O que é a índole? É a somatória de tudo que eu fui, tudo que eu aprendi e não aprendi nas outras vidas. Isso é a índole. Então, se eu sou calma, se eu sou colérica, se eu sou raivosa, se eu guardo rancor, tudo isso está onde? Na índole. Certo? Na índole, lá atrás. Que esse novo momento, esse novo renascimento, tenta corrigir se for uma imperfeição de personalidade. É quando a criança começa a mudar de paladar. Por exemplo, nunca gostou de abacaxi e passa a comer abacaxi. Todo psicólogo vai dizer isso para vocês, é um sintoma que ele está entrando na puberdade. Não é? Quem tem filhos adolescentes ou quem já passou da adolescência sabe que ele começa a mudar. Essa índole começa a surgir com uma força maior. E aí ele começa a ter um debate, como se fosse dupla personalidade. Como se fosse, não é, tá? Quanto mais diferente for a minha índole, do meu novo momento, da minha nova reeducação, mais conflito o adolescente terá. Deu para entender isso? Por quê? Ele está tendo que escolher entre o que ele era, que é bem diferente do que ele está reeducando. Que ele está sendo reeducado. Então, ele tem um conflito muito grande. Quando chega por volta dos 18, 20 anos, ele já fez as escolhas. Ou ele fundiu essas duas realidades, a anterior e a atual, ou ele optou por uma ou por outra. Então, é muito comum, vocês já devem ter ouvido também, pais comentarem o seguinte: nossa, meu filho foi um adolescente terrível e agora é um adulto maravilhoso. Ou a minha filha era terrível na adolescência, eu pensei que ela não ia dar em nada. E, nossa, é uma pessoa responsável, estudiosa, uma filha maravilhosa. Vocês já ouviram isso? Porque ela tinha um perfil muito diferente da nova realidade dela. Então, ela tem conflito. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora aceita, outra hora não aceita. Até o momento da maturidade. Aí, voltando lá um pouco lá atrás, aí você fala, pô, mas aquele fulano lá é alcoólatra, o pai dele não bebe nada, o pai dele é super honesto, como isso pode acontecer? É castigo para os pais? Ó, gente, não. Ninguém nasceu para dar lição em ninguém. Tá certo? O fulano nasce alcoólatra na minha família porque a família tem que aprender alguma coisa. Não, porque isso é um erro dele. Ele está recaindo no quê? Na índole. Antes de renascer, o que aconteceu? Por exemplo, ele tinha já um relacionamento com aquela família, com aquele pai, com aquele espírito, certo? Aqueles espíritos que seriam a família dele, principalmente pai e mãe. Ele pede para nascer naquela família, porque ele sabe que ele vai ter bons exemplos. Ele sabe que aquela família já está num certo nível moral, já tem um certo controle emocional. Ele pede, certo? E é claro, ele vai ter bons exemplos. O pai não bebe, a mãe não bebe, dá boa educação. Todos os outros irmãos, que muitas vezes é isso que acontece, né? O casal tem 3 filhos e um é completamente torto. O que acontece? Ele recaiu na índole. Ele já era antes, por exemplo, no caso alcoólatra, ele já era antes. E o que aconteceu? Ele fracassou. Então a família, aí você fala, mas aí no caso o pai e a mãe não merecia. Não, ninguém merece, né? Mas o que ocorre? Ocorre que é um risco calculado. É como você ajudar um amigo que você sabe que ele não é muito honesto. Então, você tem uma percentagem de saber, por exemplo, se ele te pegou dinheiro emprestado, dele não te pagar. Não é verdade? Você sabe que aquela pessoa é daquele jeito, mas você fala, não, vou dar uma oportunidade. Isso entra na conta da caridade. Você já sabe que aquele espírito, antes de nascer, que aquele espírito ele tem uma certa índole. E ele está nascendo no meio da família
para ele crescer, para ele ter exemplos bons ao lado dele. Tá? Isso acontece também com doença. Então, as doenças, elas têm perfis de personalidade. Atualmente, tem uma ciência chamada psiconeuroimunologia. Vou repetir, porque se vocês quiserem procurar na internet, é ótimo. Psiconeuroimunologia, que ela está estudando os perfis de personalidade com as doenças. Tá? Então, quando se fala, mas a doença é genética, ela é genética, mas ela teve uma história anterior, certo? Então, por exemplo, diabetes, um perfil, carência afetiva, tá certo? Então, aquelas pessoas reencarnam, e um tem, outro tem, outro tem, outro tem, outro tem, diabetes, porque elas têm o perfil de carência afetiva, tá certo? Não esqueçam que emoção não tem botão. Tá? Que eu não vou apertar um botão e a minha carência vai sumir de repente. Isso é o quê? Trabalho. Trabalho. Lembra de Jesus? O conhecimento liberta. E aí vocês perguntam para mim, Marilis, e esses crimes absurdos? Como pode um espírito desse, às vezes em famílias excelentes, né, vem e comete esse erro absurdo, sabe? É serial killer, às vezes chega até a nível de psicopatia, os psicopatas, né? Gente, nós, sociedade, criamos essas pessoas. Como? Simples assim. O que é um herói de guerra, gente? O que é um herói de guerra? Um bom matador. É ou não é? É ou não é? Vamos ser realistas. Bom matador. Ele foi lá e matou não sei quanto de inimigo. Aí ele tem o que? O ego dele exacerbado. Tá? Por exemplo, os gladiadores. Vamos lá atrás. Os gladiadores. Quanto mais sanguinário, mais ele era herói nacional. Quem construiu isso? Quem ajudou a construir esse perfil? Nós, como sociedade. Nós, como família, como sociedade, como momento político e histórico. Nós construímos. Aí o fulano, ele vem com essa índole, ele renasce com essa índole, só que ele está fora do contexto social, histórico e familiar. Então ele é um escândalo. Deu para entender isso? Ele é o escândalo. Mas ele não percebe que ele está fora do contexto. Não percebeu que está completamente fora do contexto. Então a sociedade é vítima, ele não tem o direito disso. Não tem o direito disso. Mas não somos totalmente vítimas, já que éramos nós lá cultivando esse perfil. Não eram os outros, nós cultivando esse perfil. Nós no Coliseu lá aplaudindo. Nós homenageando os nossos heróis de guerra. É ou não é? Heróis de guerra atual. Gente, por exemplo, esses homens bomba. Como vocês acham que eles vão nascer na próxima vida? Que na terra deles, eles são ovacionados. Eles são heróis. Como eles vão nascer? Se sentindo heróis. É claro que o plano espiritual lá do outro lado tenta trabalhar a psique desse espírito, para ele perceber que não é herói, que ele não tem que se vangloriar disso. Mas emoção não tem botão. Quantas vezes nós percebemos que alguém da nossa família, um amigo, está agindo de uma forma errada, que ele vai ter graves consequências, e nós vamos lá, conversamos com ele, falamos, damos exemplos. Para nós é claro que aquilo lá vai ser prejudicial para ele. Mas parece que ele está num processo de não enxergar nada, né? Isso é um processo chamado obnubilação. A pessoa não enxerga nada. Todo mundo está vendo e ele não enxerga nada. Por exemplo, dirigir bêbado. Todo mundo sabe que dá acidente, não sabe? E por que as pessoas dirigem bêbadas? Todo mundo sabe que as drogas vai destruir a vida da pessoa. Quando eu falo droga, incluo aí o quê? O álcool, tá? Vai acabar com a vida da pessoa. Ele vai destruir a família, ele vai
muitas vezes, terminar na sarjeta. Quantas pessoas tentam ajudar, aconselhar, falar, e o fulano, o que ele faz? Ele vai. Ele vai. E vocês acham que quando ele passa para o lado de lá, ele simplesmente deixa de ser viciado? Deixa? Não. Quem é viciado? O físico ou o espírito? O espírito. E espírito, mesmo desencarnado, não tem botão. Não tem botão. Não adianta. Então, as famílias que têm gente problemática, não esqueçam uma coisa. Não, o fulano não nasceu para ser um problemático. Mas nós permitimos a vida dele. Quando ele desencarnar, ele vai ver que fracassou. Ele fracassou na tarefa dele. Tá certo? E outra coisa que eu não é nem muito caridoso, mas eu acho o seguinte: pai e mãe é como técnico, certo? Imagina o seguinte, que vocês fossem técnicos de uma equipe de natação, tá? Vocês são técnicos de uma equipe de natação, vocês como pais. E aí o fulano atravessa a piscina na maior tranquilidade, gasta 5 minutos. Vocês como técnico, e se ele está querendo por uma Olimpíada, vocês vão permitir? Ou vocês vão acelerar o fulano? Hã? Acelerar o fulano, certo? Vai lá acelerar o fulano. Não, segundos, não, você tem que diminuir um segundo. E você vai acelerando o fulano, acelerando. Muitas vezes, ele fica até irado com o técnico, certo? Fica irado com o técnico. Não vou mais, estou cansado, estou exausto, estou não sei o quê. Mas a hora que ele estiver no pódio, a quem ele tem que agradecer? Hein? Ao técnico que acelerou. Pai e mãe é técnico. Técnico para a vida. Porque se pai e mãe não ensinar, a vida ensina. E você sabe como? Sabe como? A um preço alto. Desculpem a expressão, na porrada. Tá? Não, existe no nosso planeta uma força chamada pressão evolutiva. Essa pressão evolutiva, ela começa lá atrás, quando nós ainda éramos unicelulares. E aqui continua. Então, aquele fulano que ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele não quer isso, ele não quer aquilo, o que vai acontecer com a vida dele lá na frente? Primeiro, ele perde o bonde da história. Certo? Da própria época que ele está vivendo agora. E depois? Porque eu vejo muitas vezes o pai fica bancando o filho, bancando o filho, bancando o filho. Pai e mãe está aqui para sempre? Tá? Não. Aí o pai morre e o filho está com 60 anos, 50 anos. Dá para ele começar uma carreira? Dá? Não. Ele vai sempre o quê? Sobreviver no limite. Sobreviver. Gente, não adianta. Não adianta eu chegar para o meu filho que está fazendo vestibular, que está tenso, está nervoso, eu não vou passar, toda aquela pressão, e eu falar para ele, não, filho, olha, faz o seguinte, vai jogar videogame, eu tenho pós-doutorado, pode ficar tranquilo, eu posso fazer isso com ele? Posso? Posso, estou dando um tiro na cabeça dele. Tiro na cabeça dele. Ele tem que ser autossuficiente. Fez dívida? Pague. Um dia eu conversei com uma pessoa e ela me contou uma história. Ela estava num conflito extremo. Sabe um conflito extremo? Ela estava pensando se ela vendia ou não a única casa que ela tinha, ela e o marido, uma pessoa já com uma certa idade, para pagar a dívida do filho. Tá? Eu falei, mas como? O que aconteceu? E foi um crescendo. Quando o filho dela tinha lá uns seus 18 anos, começou a trabalhar, o filho chegou em casa e falou, olha, eu não lembro os valores, né? Mas o filho chegou em casa e falou, mãe, pô, eu errei, eu passei um cheque sem fundo de R$100, certo? O pai foi lá, o que fez? R$100, foi lá e cobriu. Tá? Passou uns tempos, e agora, olha, a dívida foi crescendo. E o pai ia lá, o que fazia? Cobria. Certo? Bom, resumindo, o filho aos 30 e poucos anos de idade, ele estava devendo até para a agiota.
E, gente, ia adiantar os pais venderem a casa? Vocês acham que ia? Não ia. Não ia. O que devia ter feito esse pai? Ah, você ficou devendo R$100? Tudo bem, eu vou cobrir para você não ter um cheque sem fundo. Mas mês que vem você me paga. Pelos R$100? Não. Não era pelos R$100. É para ele perceber que ele teria que pagar sim. É para ele não passar ileso da consequência. Gente, não existe isso. E quando você passa ileso da consequência das suas escolhas, o que vai acontecer? Lá na frente, ela acumula. O preço é muito mais alto a pagar. Isso na família. Isso é em toda a família. Todo mundo, não, ele não é coitadinho, não. Eu sempre falo, eu desconfio dos coitadinhos, porque os coitadinhos normalmente são tiranos. Certo? E chora. Não, vai pagar pelo erro que você fez. A gente ajuda a levantar, dá a mão para levantar se cair. Certo? Que a vida não é fácil, mas carregar nas costas, jamais. Porque vai chegar um momento que a gente vai cair sobre o peso. E a pessoa não sabe mais andar. E quando tem aquelas festas de família, que tem sempre um desagradável? Cuidado para nós não sermos os desagradáveis, né? Eu já vi muita gente deixar de reunir a família no Natal, no Ano Novo, nos aniversários, porque tinha aquele que bebia demais e era desagradável. Gente, é justo com a família? É justo. Gente, festa de família, quando eu falo festa, eu falo assim, reunião de família. É uma coisa muito importante. Eu acredito mesmo que é sagrada, porque é ali que você está estreitando os laços. Porque a gente tem uma vida tão corrida, não tem corrida? Uma vida muito corrida. E que a gente não tem tempo, às vezes, de ligar. Passo o ano, eu falo, eu gosto do Natal porque é quando eu tenho a oportunidade de reunir a minha família. Que você tem aqueles dias de folga, o país todo para, as empresas param, e você tem aquela folga de bater papo, de almoçar, o almoço ter 3 horas de almoço, enquanto você está batendo um papo, conversando. Aquilo tudo é vínculo. A gente não tem vínculo com quem a gente não conhece. Não vamos ser falsos, não temos. O fato de ser primo, de ser tio, se a gente não tem relacionamento nenhum, é um desconhecido. Porque não é só conhecer fisicamente, é conhecer a pessoa, saber das suas dores, saber das suas agonias, saber das suas felicidades, do que gosta. Isso é conhecer. O resto, só superfície. Só superfície. Ele é meu tio. Tá. Que partido ele torce? Não sei. Que partido ele gosta? Não sei. Qual é o time de futebol? Não sei. Você não sabe nada da pessoa. Você conhece? Conhece? Não. Quais as opiniões dele? Não tem a mínima ideia. Então, você não conhece. A conversa ela é muito importante. A conversa em família. Infelizmente, a nossa sociedade também estragou uma coisa que era muito importante. O almoço de família ou o jantar de família todo dia. Isso não existe mais. Porque quando era, pelo menos o jantar, todo mundo, o pai, a mãe, os filhos, sempre havia uma conversa. Sempre havia. O do dia, do trabalho. Hoje em dia, não. Não dá. Não dá. Cada um chega no horário, o filho chega, engole a comida e vai para a escola. Não é verdade? Então, esse vínculo está cada vez mais longe. A ponto de o pai não perceber que o filho é um drogado. Quer dizer, não olha para a cara do filho. Mas como? Meu filho é um drogado? Nunca reparou no filho? O filho é um alcoólatra, ele nunca percebeu o bafo do filho. Quando vê, como? Como ele é alcoólatra? Os amigos, ele está sempre bebendo, está sempre nas baladas bebendo, chega bêbado em casa, o pai e a mãe nem sabia. Então, o que é esse filho? Um ilustre desconhecido. Por quê? Perdeu-se o vínculo. Não se olha mais na cara. Isso é sagrado. Esse, que eu falo, que atrapalha, que muitas vezes falam, não vamos nos reunir porque aí vai vir o fulano, ele vai ser desagradável, ele vai beber demais. Aí o que a gente faz? Boicota a família toda. É justo isso, gente? É justo? Não é.
não é justo. Eu acho que antes da gente ser caridoso, nós precisamos ser o quê? Justos. Então eu castigo a família inteira, não convido mais ninguém para ir no Natal na minha casa, por causa... Vou culpar o cunhado, do cunhado. Por causa do cunhado. Não é justo. Gente, dúvidas até aqui? Não. Eu queria que vocês tivessem uma visão ampla, muito ampla, do que é família. Não é só pai, mãe, tios. Porque muitas vezes nós cruzamos com pessoas que nos é familiar. Gente, quantos vínculos em todas as nossas vidas nós já não fizemos? Vocês têm noção disso? É por isso que às vezes você está na fila do banco e encontra uma pessoa, conversa, fala, nossa, eu senti uma simpatia, parece que eu conheço há anos. E conhece, né? Esse que é o problema, conhece há anos. E aqueles amigos que cruzam a nossa vida, que são mais íntimos do que nossos irmãos. É muito comum isso. Então, na verdade, o grau de parentesco, pai, mãe, irmão, ele é momentâneo. Nessa reencarnação, fulano e fulana são meus pais. Até porque nós não somos isso aqui. Nós estamos isso aqui. Estamos. Eu não sou a Marilis. Eu estou a Marilis. Eu estou nesse corpo físico. Quando eu desencarnar, eu não sou mais a Marilis. Eu não tenho mais essa aparência. Então é muito comum os espíritos usarem outros nomes. Por exemplo, Kardec. O nome dele não era Allan Kardec. Aí fala, mas então ele é um falsário. Por que ele colocou Allan Kardec? Porque numa das vidas ele foi Allan Kardec. E aí? Ele é Leon Rivail de Lizardi, que foi a época que ele escreveu o livro, ou ele era Allan Kardec? O que ele era? Tudo. Ele foi Allan Kardec. Ele foi Leon Rivail de Lizardi. Porque ele usou esse nome Allan Kardec porque foi a reencarnação com que ele mais se identificou. Mas ele também é Allan Kardec. Vocês concordam comigo? Está ali dentro. Então, se eu fui Maria, se eu fui Joana, se eu fui Joaquina, está aqui dentro de mim. Formou o quê? A minha índole. Deu para entender? Gente, a índole é a estrutura de personalidade. É a minha estrutura de personalidade, minha coluna vertebral da personalidade. Que cada vez a gente vai aperfeiçoando mais. Em cada vida a gente vai aperfeiçoando e aperfeiçoando e aperfeiçoando. E esses vínculos familiares, eles são extremamente importantes. Não, aquele fulano não vai ser mais meu pai, não vai ser mais minha mãe. Mas antes de tudo ele vai ser o quê? Meu amigo. Deu para entender isso? Amigo. Amigo é um vínculo que não se desfaz. Não se desfaz. Encarnado ou desencarnado. Isso é uma grande conquista. É com os amigos que eu vou contar. Tanto aqui quanto lá. Porque lá é só um contínuo. É um contínuo daqui. Deu para perceber? Então, os vínculos, não superficial, não do Facebook que eu tenho 1000 amigos. Gente, não é amigo. Não é. Tenho 1000 amigos no Facebook. Imagina, não é amigo. O fulano que me achou no Facebook quando eu estudava, eu tinha 7 anos de idade. Gente, vamos ser honestos, é meu amigo? É meu amigo? Não é. Não é. Ele sabe que eu sou casado, o número de filhos que eu tenho, eu sei que ele está casado, que faculdade ele fez, que não sei o quê, que é o perfil lá do Facebook, né? E aí? É meu amigo? Não é. Ele vai ter paciência de me ouvir quando eu tiver com minhas dores? Vai? Isso é amigo. Às vezes, quando está passando por um sufoco financeiro, o amigo que aparece para te ajudar é aquele que você nem pensava que podia te ajudar. É ou não é?
Amigo é afinidade. E os laços familiares, eles são importantes para a gente fazer o quê? Aumentar esse padrão de afinidade. Gente, dúvidas? Nenhuma? Ficou claro o que é índole? Gente, nós renascemos para aperfeiçoar nossa índole. Tá? Para aperfeiçoar nossa índole. A nossa tolerância. Veja bem, tolerância, não conivência. Diferente. Tá certo? Conivência. Aquilo que eu falei dos pais, muitas vezes os pais não são amigos, eles são coniventes. Às vezes até por ponto de conforto. Ah, meu filho faz dívida, eu tenho dinheiro, vou lá e cubro, não tem que me estressar com isso. Mas está sendo bom pai, uma boa mãe? Não, porque o filho não está crescendo. Ele não vai chegar no pódio. E outra coisa que eu acho gravíssima, existem alguns espíritos que eles perdem um bonde da história. Que nem esse que eu estava falando para vocês, né? Os heróis de guerra, que eles vêm para cá, eles continuam assassinos. Certo? Continuam assassinos. Ele está fora do contexto. Só que chega uma hora que a sociedade vai estar de tal forma que ele perdeu o vínculo. Imagina o seguinte, um garoto aos 7 anos entra no primário, certo? Ele tem um vínculo, todo mundo tem 7 anos. Aí a criançada passa para o 2º ano. Ele com 8 anos continua na 1ª série. A criançada, vem um monte de criança com 7 anos, ele já está com 8. Daqui a pouco ele é repetente. A criançada passa para o 2º ano. Daqui a pouco ele tem 10 anos. Daqui a pouco ele tem 11 anos. E ele ainda está no primário. Ele não perdeu o vínculo? Ele perdeu o vínculo. Porque aquelas crianças de 7 anos são muito crianças para ele. E ele não vai querer mais brincar com as crianças. Só que ele não saiu daquele nível. Ele perdeu o vínculo, ele perdeu o bonde da história. Imagina isso como reencarnação. A sociedade toda vai, a sociedade toda vai, a sociedade toda vai, e o fulano continua ali, marcando o passo, perdido na pré-história. Aí o que vai acontecer? Ele vai sair do planeta. Vai lá atrás, que é o caso dos exilados de Capela, né? Que em Capela, o planeta foi subindo de padrão, e sobe também de padrão vibracional, tá certo? E aí o que aconteceu? Aqueles espíritos, eles eram avançados para o planeta Terra, que estava aqui na Pedra Lascada, mas para o planeta deles, não. O planeta deles, eles perderam o bonde da história. É o garoto de 16 anos que está ainda no primário, seguramente falando. Ficou claro isso, gente? Ficou claro como ocorrem esses vínculos? Entenderam bem? Não, ninguém nasceu para ser o desagradável. Eu já ouvi coisas assim. Ah, mas ele nasceu para dar uma lição na família. Não, ninguém é a palmatória de Deus. Não. Nasceu para se corrigir. Todos nós nascemos para nos corrigir. E aceitamos muitas vezes alguns riscos. Como aceitamos a nossa vida cotidiana, né? Certo? Fui clara? Consegui ser clara? Então tá, obrigada.